Tudo bem? Esse vídeo que a gente vai fazer hoje é para falar sobre a capa da Veja dessa semana. E ela vai trazer a seguinte manchete. Vão colocar o Lula e o Bolsonaro junto, falando da polarização que está tendo a política no Brasil entre esquerda e direita. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do histórico da revista Veja. Em que ano que ela nasceu, quais as políticas que ela defendeu para o país até o presente momento, certo? Então vamos falar sobre isso logo em seguida. A revista Veja ela foi criada em 1968, casualmente durante o período da ditadura militar, e neste mesmo ano foi criado o chamado AI-5, o Ato Institucional número 5, que ele prendeu os seus opositores, entre eles deputados, vereadores e senadores, todos aqueles que eram contrários. Proibiu as manifestações públicas em todo o país, censurou os meios de comunicação e também os meios artísticos e também os intelectuais. Inclusive, o Paulo Freire foi expulso do país nesse período também. Então, portanto, nesse período, quando a Veja surge e logo em seguida se cria o Ato Institucional número 5, a revista não se pronunciou de nenhuma forma. Ficou calada e muito mais, nas suas capas, defendia o regime militar. Então este é um pequeno histórico aí da Veja, e agora vamos falar mais do tempo presente sobre ela, certo? E agora, quando nós chegamos na década de 90, já sob um regime democrático, digamos assim, a Veja, por sua vez, o que eles vão fazer? Eles vão apoiar a candidatura do chamado caçador de Marajás, o Fernando Collor de Mello, e depois, no seu governo, os primeiros dois anos do governo, defendeu as políticas implementadas, as políticas neoliberais, que era a privatização dos serviços públicos e a venda das nossas empresas, certo? E aí, logo em seguida, quando termina o governo Fernando Collor, e tem ali o governo tampão com o Itamar Franco, depois dos 8 anos do governo Fernando Henrique, a revista Veja também defendeu esse governo de forma árdua e nunca mediu esforços. Pois bem, quando nós chegamos na última eleição de 2014, a Veja também se empenhou muito em defender a candidatura do Aécio Neves. Pois bem, a gente sabe como é que vai terminar a carreira do senador Aécio Neves, envolvido em corrupção, e aí se tem um parâmetro de tudo que a revista Veja defendeu nesses últimos anos, desde a sua criação lá em 1968 até hoje, certo? E finalmente, a gente voltando à conversa inicial que nós tivemos sobre a polêmica da capa da revista Veja dessa semana, e está trazendo a suposta polarização entre Lula e Bolsonaro. Mas na verdade não existe uma polarização, sabe por quê? Porque nas últimas pesquisas mostraram o ex-presidente Lula com 35% das intenções de voto. 35% das intenções de voto. E bom, o segundo colocado, o Bolsonaro, tem apenas 13% das intenções de voto. 13% das intenções de voto. Isso quer dizer o seguinte: existe uma diferença gritante de 22% que separa o ex-presidente Lula e o deputado federal Jair Bolsonaro. 22%. Então, portanto, não existe uma polarização. O que existe é uma diferença estratosférica em relação a um e outro, certo? Então, isso quer dizer o seguinte também, nas próximas pesquisas que irão acontecer, sem dúvida nenhuma, o Lula já vai estar vencendo no primeiro turno. Então, a capa da revista Veja é uma mentira completamente. E é por isso que a gente tem que ficar atento nessas manipulações que os meios de comunicação fazem.
que é extremamente grave e a gente tem que ficar atento, certo? Essa é mais uma dica aí do final de semana. Bom fim de semana a todos.